Será que no nosso relacionamento com Deus, tudo o que importa são boas intenções e uma fidelidade à sinceridade que nós temos e ao nosso sentimento? É isso que nós vamos ver hoje, no terceiro episódio, com o tema Sinceramente Errado, da série Vozes do Desespero. O primeiro episódio nós trabalhamos o tema arrependimento oficial, a importância do arrependimento genuíno, verdadeiro. O povo desobedece a Deus, abandona Deus, e Deus entrega então o seu próprio povo aos inimigos como disciplina. O povo então clama, mas Deus consegue discernir muito bem que aquele clamor é uma expressão de remorso e não arrependimento. O povo quer que Deus liberte, mas não que Deus governe. Deus então olha para eles e fala: vocês me abandonaram e agora vem pedir ajuda a mim? Peça aos deuses que vocês decidiram servir. E aí o povo então se arrepende de forma verdadeira, tendo uma postura prática, coerente com o discurso, abandonando os falsos deuses. No segundo episódio, trabalhamos o tema desconfiômetro, a importância de não permitir que a desconfiança nos imobilize. Jefté, filho de Gileade, com uma prostituta, tem a triste experiência de ser abandonado pelo próprio povo, mas o próprio povo, mais tarde, pede ajuda para Jefté, para que Jefté liberte eles dos inimigos, dos amonitas. Jefté, em um link, uma comparação com a forma como o povo trata Deus, porque o povo abandona Deus, mas depois vai pedir ajuda de Deus. Eles querem libertação, mas não querem que Deus governe. É muito parecido. Jefté é abandonado pelo próprio povo. O povo vai pedir ajuda para Jefté, mas quer que Jefté apenas liberte, mas não que Jefté governe. Então existe um link entre desconfiança de Jefté para com aqueles que um dia abandonaram. Mas Jefté não permite que a desconfiança imobilize. Nós trazemos aplicações práticas muito preciosas para o nosso contexto de igreja local, vida cristã. Então nós contemplamos essas duas atitudes contra e em resposta às vozes do desespero, que é ter um verdadeiro arrependimento e também não permitir que a desconfiança nos imobilize. Hoje veremos a importância dessa terceira atitude em resposta às vozes do desespero, que é saber ouvir a voz de Deus, saber discernir muito bem a voz de Deus, porque é possível ser sincero, mas está sinceramente errado. O contexto imediato é a tentativa que Jefté exerce em evitar a guerra contra os amonitas. E aí o versículo 28 diz: porém, o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Não resolveu absolutamente nada. Eu convido você a abrir Juízes, capítulo 11. Nós lemos o versículo 28. Vamos continuar, então, a leitura. O verso 29 até o verso 40. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, chegando a Mispá de Gileade, e dali atacou os amonitas. E Jefté fez o seguinte voto ao Senhor: Senhor, se entregares os amonitas nas minhas mãos, qualquer um que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas para guerrear contra eles.
E o Senhor os entregou nas suas mãos, e Jefté lhes impôs grande derrota, conquistando 20 cidades, desde Aroer até Minite e Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro com danças ao som de tamborins, e ela era a sua única filha. Além dela, não havia outro filho nem filha. Logo que Jefté a viu, ele rasgou as vestes e gritou: "Ai de mim, filha minha! Eu estou muito abatido, e tu és a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás." E ela lhe respondeu: "Meu pai, se fizestes um voto ao Senhor, faze comigo o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os amonitas." E ela continuou: "Concede-me somente 2 meses para vagar pelos montes e chorar com as minhas amigas, porque jamais eu me casarei." "Vai", disse ele, e deixou que fosse por 2 meses. Então ela se foi com as amigas e choraram pelos montes, porque jamais se casaria. Ao fim dos 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele cumpriu o seu voto para com ela. Assim, ela nunca conheceu um homem intimamente. Disso surgiu o costume em Israel, de todo ano, as israelitas irem lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Meus irmãos, nós podemos perceber que o versículo 29, ele destaca que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade, Manassés, chegando a Mispá de Gileade, e dali atacou os amonitas. E depois ele faz esse voto. Ele esperava que saísse um escravo, mas será que Jefté não poderia voltar atrás? Por mais que esse voto não pudesse ser rompido, a lei permitia, de acordo com Levítico 27, versos 2 ao 8, que fosse atenuada ou atenuado esse voto, especialmente quando envolvia pessoas. Ou seja, no lugar de sacrificar a pessoa, poderia fazer uma outra espécie de sacrifício no lugar. Essa era a permissão da atenuação, minimizar a intensidade desse voto, tendo em vista, principalmente, que Levítico 18, 21, Levítico 20, versículo 2, o próprio Deus reprova holocausto de pessoas. Ele se refere a holocaustos ao deus Moloque. Deuteronômio, capítulo 18, verso 10, diz: "Não haja no meio de vocês quem sacrifique o filho ou a filha no fogo", ou seja, em holocausto. O que a gente percebe na postura prática de Jefté é que ele faz esse voto tolo como uma espécie que eu posso fazer no seguinte comparativo. Eu chego para o meu filho, olho para ele e falo: "Filho, amanhã nós vamos para a praia." Aí ele olha para mim: "Pai, se a gente for mesmo para a praia, eu prometo lavar o banheiro." Eu já tinha dado a minha palavra para ele, que ele iria para a praia comigo. Eu iria levar ele para a praia. Mas você perceba que o fato dele fazer um voto de que iria lavar o banheiro é resultado dele não crer na minha palavra. É um fruto de incredulidade, de insegurança, é uma tentativa de assegurar
a conquista daquilo que ele tanto deseja. Assim também foi para Jefté. Apenas expressou a incredulidade dele, pois o Espírito do Senhor já havia sido posto sobre ele. Jefté, ele também, na expressão desse voto, irmãos, mostra que ele foi totalmente influenciado pelo paganismo. Ele está agindo segundo os padrões dos falsos deuses. Jefté está definindo o Deus de Israel, o Deus bíblico, de acordo com a perspectiva cultural dele. O povo de Deus está tão influenciado pelos povos e pela cultura pagã ao redor, que Jefté começa então a tentar moldar Deus, revelando com isso que ele já foi moldado totalmente pela cultura pagã. Jefté, quando tenta negociar com os amonitas, tentando evitar a guerra, é claro, ele não teve sucesso, mas ele usa 3 argumentos. Histórico, falando, olha, a terra nunca foi de vocês, amonitas. Segundo, ele tenta trazer um precedente legal, falando, rapaz, por que você está querendo vir batalhar comigo? A terra nunca foi de vocês, mas também nesses 300 anos nenhum rei tentou reivindicar a terra. Por que vocês querem justamente agora? E ele também usa um argumento teológico. Ele fala, olha, cada nação não receberá do seu Deus o que o seu Deus dará. Quando ele fala isso, Jefté está mostrando que ele consegue dialogar muito bem com a cosmovisão amonita, mas ao mesmo tempo revela que Jefté, ele adotou para si essa cosmovisão pagã do deus Quemos, que é o deus dessa cultura cananita. O deus Quemos, ele é um deus que é aplacado, que é satisfeito por sacrifícios humanos. Agora perceba, Jefté no argumento, ele está com isso usando o argumento para dialogar, confrontar, criticar de alguma forma a cultura do mundo, como a gente usa nos nossos dias. Mas sem ele perceber, ele absorveu os valores do mundo. Eu queria desafiar você, pesquise como é que a nossa cultura hoje tenta interpretar os temas amor, liberdade, respeito, justiça. E qual é o padrão bíblico de definir esses temas? Jefté, ele ignora a voz de Deus, ele ignora as escrituras, ele desconsidera o Pentateuco. Quando um bebê nasce, imagine, o bebê acabou de nascer, ele chora, mas quando o bebê ouve o som da voz da sua mamãe, ele para de chorar, ele se acalma. Eu pergunto para você, por que o bebê fica tranquilo quando ouve a voz da mãe? Por quê? Porque ele conhece a voz da mãe. Por isso que ele se tranquiliza. Jefté mergulhou em desespero porque não conhecia a voz do Senhor. Ele cometeu esse pecado porque sua mente estava sob a influência dos povos de Canaã. Deus proibiu o sacrifício humano em sua lei. E Jefté deveria conhecer muito bem isso. Jefté pensa que Deus opera por barganha e não pela graça, pela misericórdia. Jefté faz um voto totalmente desnecessário. Totalmente. Tanto o fazer o voto, como o cumprir o voto, desagrada ao Senhor. Essa narrativa está aqui na nossa palavra, na Escritura, na nossa Bíblia, para nos mostrar o quanto, em vez do povo de Deus possuir a terra prometida, acabou sendo possuído pela terra prometida, a terra prometida que acabou conquistando o povo de Deus. Jefté, então, ele poderia se arrepender, ele poderia pedir perdão ao Senhor, ele poderia muito bem tentar de alguma forma atenuar o voto,
Mas em vez disso, ele quis alçar voo de compreensão na sua própria carne, fazendo um pacto pagão tolo. E ele ainda teve 2 meses, para repensar o seu voto. A sua filha, ela pede esses 2 meses. E quando ela faz esse pedido de 2 meses, ela revela para mim, para você, o quanto ela foi doutrinada no paganismo pelo seu próprio pai, de alguma forma, pela própria cultura. Porque na mitologia cananeia, existe uma deusa virgem chamada Anat, e ela vagueia pelas colinas, chorando muito a perda da sua fertilidade, porque o seu marido, Baal, morreu. Então ela mostra com isso um conhecimento do povo cananeu que está cercando ela, e ela se submete obedientemente a esse capricho tolo do seu pai, se entregando à morte, abrindo mão do gozo da sua vida, infelizmente porque ela também está totalmente impregnada por essa cultura pagã. Jefté poderia se arrepender, repensar o seu voto, mas não. Ele não se permitiu ser contrariado. Ele preferiu continuar fiel ao seu instinto, ao seu achismo, ao seu sentimento. Ele continuou fiel à sua sinceridade. Provavelmente, imagine, trazendo Jefté no nosso contexto de hoje. Imagine que Jefté tem um pastor, esse pastor aconselha: Jefté, não vá por aí. A palavra de Deus não fala assim. Aí Jefté, provavelmente, diante da orientação pastoral, com aquele desconfiômetro dele, sempre na defensiva, cismado com o pastor, porque ele sempre aprendeu de outro jeito, e o sentimento dele está muito incomodado com esses ensinamentos que o pastor está trazendo. Aí ele fala assim: ó, pastor, eu respeito a sua posição, mas olha, eu vi no canal do pastor de Canaã, o pastor de Canaã, ele tem um canal aí no YouTube, e ele deu uma palavra, rapaz, que eu gostei. Ele fala não sobre a importância do sacrifício mesmo, tem que haver custo. Eu sei que eu estou sofrendo muito pela minha filha, ela acabou comigo quando ela apareceu lá, mas eu tenho que cumprir, eu tenho que ser fiel. Eu fui sincero no meu voto, Deus sabe da minha motivação, pastor. Jefté não se permitiu ser contrariado. Jefté olha para Deus pelas lentes dos deuses pagãos. E nós, irmãos, podemos olhar para o nosso Deus, definindo o nosso Deus pela pintura dos nossos deuses culturais. Ou seja, para conquistar o objetivo, o sucesso, o status, o Deus pagão de Jefté exige sinceridade e boa intenção. Os nossos deuses culturais, para que a gente conquiste objetivos, sucesso, status, vai exigir de nós sinceridade e boas intenções. Jefté, para conquistar o objetivo, ele faz um sacrifício ao Deus mais definido pelo Deus pagão que ele serve. Com muita sinceridade, com muita boa intenção, ele foi sinceramente fiel aos seus sentimentos, e nós muitas vezes também podemos fazer sacrifícios ao nosso Deus cultural, apenas pautado por sinceridade e boa intenção, e muito fiel ao nosso sentimento. Jefté está ignorando a voz de Deus, a voz das Escrituras, por meio das Escrituras. E ele se deixou influenciar pela voz da cultura da sua época. Você acha que eu e você correm esse mesmo risco? Como? De que forma a gente pode também correr esse mesmo risco? Perceba, Jefté, ele faz um sacrifício sincero, dando a sua própria filha, para conquistar conforto, conquistar os seus objetivos. Nós podemos muito bem sacrificar os filhos que talvez nem
tenhamos, ou a gente acabe deixando de ter filhos para não atrapalhar a gente conquistar os nossos objetivos. Esses são os deuses pagãos, o conforto, o não ter trabalho. Meus irmãos, vocês acham que se a gente viver para o trabalho, para o sucesso, para a estabilidade, a gente pode sacrificar? Por mais que não literalmente, mas a gente possa sacrificar os nossos filhos? Por exemplo, dando recursos, dando para eles presentes, providenciando tudo que eles precisam materialmente falando, mas por outro lado a gente sacrifica os filhos pelo vazio da ausência, pelo vazio da conversa, da repreensão, do confronto. É impressionante como nós podemos muito bem cair nesse erro. Você acha, irmãos, que a nossa cultura egoísta, que busca apenas prazeres, estabilidade financeira, sucesso profissional, corre o risco de sacrificar seus filhos que nunca irão nascer, como eu falei? Eu creio que sim. Vocês acham que muitos estão sacrificando literalmente seus filhos? Até mesmo abortando por causa dos seus ídolos? Para que não atrapalhe o seu futuro? De buscar conquista dos seus sonhos, a conquista dos seus sonhos? É possível pais cristãos, como eu, como você que é pai, você que é mãe, que está me assistindo, é possível que, sem que a gente perceba, a gente acabe influenciando os nossos filhos a viverem para o Deus cultural da nossa geração. Busca por carreira, estabilidade. Às vezes, lutarmos mais pelo sucesso profissional dos nossos filhos do que a alma deles sejam salvas. É por isso que tantos pais acabam deixando seus filhos sem limites. E muitos pais ficam com medo de contrariar os seus filhos, de confrontar os seus filhos. Os pais ficam reféns do medo das possíveis reações rebeldes que seus filhos possam vir a ter. E acabam largando seus filhos de mão. E eles vão crescendo achando que eles são deuses, que estão ali para ser servidos. É por isso, então, que a gente não pode cair no engano, no erro de tratar Deus com os moldes culturais da nossa geração. Eu pergunto a você, como você tem tratado Deus? Você tem sido moldado por Deus ou você tem tentado moldar Deus conforme a sua lente cultural, emocional, pelo instinto? Como é que a nossa cultura define Deus? Por exemplo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é fiel, Deus é bom. Mas como é que a nossa cultura define Deus é amor? É assim, não existe mais ética. Porque para a nossa cultura o amor é Deus, o amor define quem Deus é, e não Deus coloca limites na definição do que é o amor. Logo, não existe mais certo e errado, tudo é permitido em nome do amor. Quando a gente fala assim, Deus é justiça, é sempre em prol de alguma injustiça que eu sofro. Quando a gente fala Deus é fiel, via de regra a gente fala isso no contexto de trabalho profissional, financeiro. Rapaz, Deus tem sido fiel comigo, graças a Deus tudo tem dado certo, a empresa está indo bem, estou conseguindo ter aí. Quando a gente fala assim, Deus é bom, geralmente é em contexto de livramento de algum acidente. É por isso que a filosofia moderna do primeiro eu, o eucentrismo, eu sou o centro de tudo, muitas vezes tem sido consequência de um contágio de palestras motivacionais. Olha, ame você primeiro, se ame, se aceite. E aí se eu achar que para eu amar o próximo eu tenho que me amar primeiro, se eu achar que primeiro eu devo me amar, eu irei encontrar aí uma desculpa para nunca amar o meu próximo, de fato, de verdade, porque eu sempre estarei achando que falta ainda de um pouquinho de amor para comigo, por isso que eu não consigo me sacrificar pelo meu próximo. Agora, olhe para o exemplo de Cristo. Cristo abriu mão de si
e se entregou, veio a nós. Lembre de 1 Coríntios 13, o amor não busca os seus próprios interesses. Logo, a ênfase do amor não é amor próprio, é o amor de Cristo. Esse é o nosso referencial de abdicar a si mesmo, olhar para fora. Como é que a nossa cultura tem nos ensinado a lidar com o trabalho? Isso é uma consequência da ótica do Deus cultural que a gente acaba servindo, achando que a gente está servindo ao Deus das Escrituras. Como é que a nossa geração tem visto trabalho? Algo que seja assim, sem muito esforço, mas com bom dinheiro. E os jovens estão vivendo uma utopia. Dinheiro é uma interna insatisfação. Sexo é busca e prazer. Ser virgem é absurdo. Namoro é apenas para não ficar sozinho, sem propósito de casar. É uma permissão para transar. Casamento. Se precisar a gente separa. Aí namora. E pode se juntar de novo. Família. Família para mim, isso eu falo como alguém da geração nossa. A família para pessoa da nossa geração são aqueles que me curtem, que concordam comigo, que me aceitam como eu sou, que não fica exigindo que eu seja alguém que eu não sou. É por isso que tem uma espécie de repelente contra uma palavra do Senhor que exorte, que contrarie, que exija mudança. É por isso que a gente tem aberto mão do caminho estreito que a palavra de Deus sempre fala. A porta é estreita. Filhos, eu trabalho nos dias de hoje, fora. Pense em você. E aí a gente sempre vai vendo Deus como uma espécie de servo nosso, que está aqui para me fazer feliz, está aqui para me livrar da dor, do desconforto, de obrigações, de responsabilidades com a igreja, ou seja lá o que for. E aí a gente vai vivendo uma vida cristã preguiçosamente acomodada e achando que está tudo bem. Achando que foi uma oração mágica que me deu o passaporte para o céu. E aí um lugarzinho no céu tá bom demais e o viver aqui agora não tem nenhuma implicação futura. Muito cuidado com esse engano, irmãos. A gente pode tentar trazer algumas aplicações práticas para nós dessa reflexão de hoje. Primeiro, muito cuidado, não confie nos seus instintos. É fácil você desconfiar de Deus, é muito fácil você desconfiar das pessoas, difícil é você conseguir viver o milagre da autodesconfiança. Desconfie de você. Na leitura de 2 Samuel, a gente vê Recabe e Baná, são chefes de guerrilha de Isbosete, que é filho de Saul. Recabe e Baná, eles tentam, de alguma forma, de acordo com aquilo que eles acham, eles matam Isbosete, o filho de Saul, enquanto ele dormia, arranca a cabeça e vai levar para Davi, achando que vai conquistar o favor de Davi por meio disso. Eles foram sinceros, sinceramente errados. Eles julgavam que conheciam os sentimentos de Davi, os atributos, podemos dizer assim, morais que Davi carregava. Nós corremos o mesmo risco de servir a Deus com base naquilo que a gente acha, por não conhecer de perto. Com certeza, Recabe e Baná, se conhecessem de perto Davi, eles iriam saber que foi uma furada. E a consequência, você sabe disso. No nosso plano de leitura bíblica anual, vocês viram que Davi acabou, então, matando os dois em resposta a esse absurdo que eles cometem. Saiba também diferenciar desejos e necessidades. Preste bastante atenção nessas reflexões que a gente pode fazer e que eu estou propondo para vocês. O que é desejo e o que é necessidade. Saiba discernir isso. Busque aprender a voz do Senhor, a ouvir a voz do Senhor.
Você sabe discernir a voz de Deus? Você sabe discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem vivido assim escravos do clichês, achando que a gente só discerne a vontade de Deus se tiver paz no coração, se as portas se abrirem, se acontecer alguma espécie de coincidência. Lembre também, 1 Samuel, Davi fugindo de Saul, fala que Davi estava dentro da caverna junto com os seus soldados, e aí Saul entra para aliviar o ventre, e aí todos os soldados falam: rapaz, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Mas aí Davi foi lá, apenas cortou uma parte da capa, entendendo que não era essa a vontade do Senhor. Não é só porque as coisas aparentemente apontam, coincidentemente, que a gente pode sair por aí já discernindo: olha, essa é a vontade de Deus. Você conhece a voz do Senhor? Ou você tem tentado definir a vontade do Senhor muito como uma espécie de reflexo da sua vontade? Eu falei para vocês, quando eu disse: meu filho, amanhã eu vou te levar para a praia. Aí meu filho olha para mim e fala assim: pai, então eu vou lavar o banheiro. Se o senhor me levar para a praia, eu vou lavar o banheiro. Não precisava ele fazer isso. Quando meu filho fala isso, ele está desconfiando de que realmente eu vou levar ele para a praia. Ele fala que vai lavar o banheiro, achando que isso vai me, de alguma forma, assegurar a cumprir o que ele tanto deseja. Você pode fazer isso quando você quer uma cura a todo custo. Quando você quer salvar um filho das drogas a todo custo. Quando você quer anestesiar um sofrimento a todo custo. Você vai estar totalmente susceptível a fazer qualquer receita que qualquer pastor mande você fazer. A gente viu absurdos terríveis, como a do feijão, do Valdemiro, como a da máscara invisível. Absurdos! Só que o problema, irmãos, é que a gente acha que todos os enganos são tão explícitos assim. A gente pode estar vivendo isso nesse exato momento, sem perceber, sem ter discernimento da voz do Senhor. Agora, como é que a gente vai conhecer a voz do Senhor se não ler as Escrituras, não se debruçar nas Escrituras? As pessoas que querem cura a todo custo, salvar um filho das drogas a todo custo, eles vão ser vítimas de uma fé falsa, uma fé que não passa de uma manifestação das suas próprias inseguranças, ansiedades e preocupações. Todo Deus pagão cultural é um reflexo da idolatria daquele que adora aquele ídolo. Para Jefité, ele queria assegurar a sua posição. Então ele queria ganhar a batalha a todo custo. Por isso que ele fez o que fez. Tem um livrinho chamado O Segredo do Contentamento, de William Berkeley, da editora Nutra. Lá para as tantas ele fala o seguinte: o mundo diz que a gente só consegue o contentamento quando a gente consegue o que a gente deseja. Ao passo que a Bíblia diz que o verdadeiro contentamento, ele é fruto, ele é resultado da gente já estar satisfeito em Deus e estar ansiando pelo céu. Nesse sentido, os cristãos verdadeiros, contentes no Senhor, eles estarão sempre descontentes aqui nessa vida, porque eles anseiam algo muito mais profundo do que o que essa vida tem a oferecer. Em outras palavras, o que C.S. Lewis diz é: se nada nessa terra te satisfaz, a única conclusão óbvia que você pode chegar é que você não foi criado para aqui. Você foi criado para algo muito mais profundo. Você foi criado para a eternidade. Nada nesse mundo vai satisfazer por completo os anseios do nosso coração. Nada, absolutamente nada. Você pode salvar sua família e ir para o inferno. Você pode ter uma vida muito bonita, ser um bom cidadão, ser um bom ser humano e ir para o inferno.
Porque o que salva não é os méritos das nossas boas obras e boas ações, mas é o fato da gente viver como consequência de um encontro pessoal e transformador com o Senhor Jesus Cristo. Deus só quer um tipo de sacrifício humano, que é o autossacrifício. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a gente se entregar por inteiro ao Senhor Jesus, buscando aprender a voz de Deus, meditar na voz de Deus por meio das Escrituras, porque senão a gente corre o risco de ser moldado por este mundo. É a gente saber lidar com o desconforto, com a dor, com a necessidade de disciplina, rotina diária, porque esse mundo, ele é agridoce, ele não tem só momentos doces e amargos, ele tem uma mistura de ambos ao mesmo tempo. Nunca a gente vai estar totalmente livre da amargura desse mundo. Por isso que a gente precisa ter alvos, propósitos. Sua vida não pode ser uma playlist aleatória. Sua vida tem que ser uma playlist muito bem lógica, organizada. Não fique vivendo um dia após o outro, sem sentido, sem propósito. Nós fomos criados para sermos produtivos para a glória de Deus. Deus nos criou para que nós vivêssemos para as boas obras. A gente não é salvo pelas obras, mas a nossa salvação nos leva a viver com propósito, com produtividade para a glória de Deus. Lembre-se que Deus nos abençoa por sua graça. Foi assim que ele nos salvou em Cristo Jesus. Jefté, ele não precisava sacrificar sua filha. Nesse momento, olhe bem aqui para mim. De tudo que eu falei, esse é o momento mais importante dessa palavra para a sua vida. Jefté, ele não precisava sacrificar sua filha. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel é o Deus que poupa tudo, tudo que entregamos a ele. Ele exige tudo, tudo. Nada pertence mais a nós. Ele exige tudo que temos, tudo que somos. Mas à medida que nós nos entregamos por completo a ele, ele devolve a nós. Mas tudo para nós desfrutarmos no seu devido lugar. O Deus de Israel, ele exigiu o único filho de Abraão. E Abraão estava prestes a entregar por completo o seu filho. Mas quando ele estava prestes a entregar, Deus falou: Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você me ama, Abraão, porque você não me poupou o seu único filho. Olha para ali para o lado. Tá vendo? Tem um cordeiro. Sacrifique aquele cordeiro no lugar do seu filho. Abraão teve o seu filho poupado. Nós podemos ter os nossos filhos poupados. Jefté poderia muito bem ter a sua filha poupada. Por quê? Porque Deus providenciou um substituto, um cordeiro, que foi o seu único filho. Deus não teve o seu único filho poupado. Deus, ele fez justiça. Ele esmagou o próprio filho na cruz, para que eu e você pudéssemos ser declarados justos diante dele. É por isso, irmãos, que nós podemos dizer para Deus: agora eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não poupou o seu único filho a mim. E Deus fez isso porque ele sabia que o seu filho tinha poder para dar e retomar a vida quando ele quisesse. E ele ressuscitou. Ele vivo está. Por isso que quando Deus olha para Marcos hoje, ele vê o sangue de Cristo, por isso ele me ama. Tira o sangue de Cristo de Marcos, a única coisa que eu vou ter da parte de Deus é a ira justa dele contra mim e contra o meu pecado. Deus, ele é justo tanto diante daqueles que vão para o inferno como daqueles que vão para o céu.
Para o céu, Deus fez justiça em Cristo. No inferno, Deus está fazendo justiça na própria pessoa, porque não é um convite, é uma ordem. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê permanece sobre a pessoa a ira justa de Deus. Pense nisso. Considere essa palavra. Se entregue por inteiro ao Senhor. Se arrependa hoje dos seus pecados. Se arrependa de estar querendo viver servindo a um falso Deus que nunca contraria você. Por mais que você vá para culto online nesse contexto e você fique assistindo cultos e você fale assim, não, mas eu estou buscando a Deus, eu estou sendo muito sincero. Mas será que você não está definindo Deus de acordo com os seus padrões? Você está disposto que as escrituras contrariem o padrão que você formatou a esse Deus que você diz servir? É muito fácil você servir a um Deus e ter uma religião que não exige mudança, transformação. Pense nisso. Pense no porquê que muitos criticam tão somente os evangélicos. É porque eles sabem que o Deus dos evangélicos exige algo que muitas vezes outros não exigem, que é uma vida totalmente, podemos dizer assim, conforme, condizente com a fé que eles dizem professar. Nem todos que estão dentro da igreja são salvos. E é verdade. Nem todos. Por isso estou falando para você de dentro da igreja. Você acha que você é salvo mesmo? Tenha esse encontro com o Senhor Jesus hoje. Se arrependa de estar vivendo de acordo com o que você acha. Se arrependa de ser sincero aos seus sentimentos. Não ache que a vida cristã, a vida para com Deus, tudo que é necessário é só boas intenções e sinceridade de coração. Você pode estar sinceramente errado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.